Fala, meus amigos, muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um vídeo aí super interessante. E dessa vez eu vou tratar do assunto de por que é tão difícil selecionar ações, né? Por que é tão difícil encontrar aquelas ações que realmente vão superar o mercado, que é um dos motivos de por que a gestão ativa consegue superar o mercado de forma geral no longo prazo. Por que é tão difícil, né? Eu trouxe aqui alguns estudos para a gente ver quais são os motivos, mas eu já vou dando um spoiler. A principal razão é por conta da assimetria dos resultados, ou seja, são pouquíssimas ações que realmente trazem o resultado de todo o mercado acionário e a gente vai ver. Mas primeiro eu vou começar aqui com um gráfico. E esse gráfico, ele me enganou durante algum período. Provavelmente erro de interpretação meu, mas enfim, eu trouxe ele aqui porque provavelmente você já teve algum contato com ele aí, com alguma versão diferente, etc. Basicamente, ele diz que se nós investirmos em ações, nós vamos ter um resultado positivo no longo prazo. Olhando aqui, a chance de você ter resultados negativos investindo em ações no longo prazo é de só 6%. Mas aqui tem uma pequena pegadinha, e a pegadinha aqui é a seguinte: esse gráfico ele está falando do SP500, que nada mais é do que um índice, né, das 500 maiores empresas americanas, que corresponde a 88% do mercado americano. Então nós estamos falando basicamente de todo o mercado de ação acionário americano, né? E aí sim, quando a gente está falando de índice, você já sabe, nós estamos falando de riscos sistemáticos, nós estamos falando de riscos compensados, ou seja, riscos em que, se você investir, você pode esperar um retorno positivo no futuro. Mas isso aqui não é seleção de ações. Quando você seleciona uma ação de forma individual, esse risco não é compensado. Você está assumindo riscos maiores do que os riscos sistemáticos e não necessariamente você vai receber por isso. E é aí que está a grande questão. Os estudos que eu estou trazendo é exatamente para mostrar a dificuldade que tem de selecionar ações individuais e qual o risco que você está correndo ao fazer isso, né? A gente tem que lembrar, antes de começar os estudos, eu vou chegar aqui para o lado, que, como você sabe, a gente também já falou sobre isso, existe aquela escadinha de retorno e para esses estudos a gente tem que lembrar disso. Primeiro a gente tem lá a inflação, né? Você precisa ter um retorno acima da inflação dos seus investimentos, senão seria melhor você deixar o seu dinheiro no colchão. Depois você tem um ativo livre de risco. Esse ativo é o ativo mais seguro de investir, né? Não à toa ele paga pouco acima da inflação, às vezes ele simplesmente consegue seguir a inflação ali, mas seria o ativo mais seguro. Depois começam os riscos, para você correr mais risco, você pode investir em renda fixa, em ações, e aí eu vou colocar aqui renda fixa, que é o próximo, que é de forma geral mais seguro, né? Porque do que ações, porque você consegue calcular melhor a questão do crédito, a questão do prazo, é um ativo mais fácil de se fazer o cálculo do prêmio. E depois nós temos as famosas ações, né? Que aí sim são os ativos mais arriscados. E nessa escadinha aqui, quanto maior o risco, mais retorno você precisa ter. Então o risco aumenta nessa direção e o retorno esperado também aumenta nessa direção. Então as ações precisam entregar mais retorno do que a renda fixa, mais retorno do que o ativo livre de risco, que normalmente a renda fixa é oferecida pelo governo, e, obviamente, mais retorno do que a inflação. Bom, e aí a gente começa os nossos estudos. O primeiro estudo que eu vou passar para vocês aqui é um estudo famoso do Bessenbein. Basicamente, é esse estudo aqui do professor Bessenbinder. Ele tem esse estudo global. Anteriormente, ele fez o estudo das ações americanas, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E esse estudo aqui basicamente pergunta se as ações globais têm um retorno superior ao Tesouro Americano. E nesse caso aqui, só para ficar claro, esse Treasury Bills aqui, nós estamos falando de uma renda fixa que paga quase o nível da inflação, às vezes até perde. Então é uma renda fixa extremamente líquida, né? Que os americanos chamam de cash. Então é como se fosse dinheiro mesmo. Então é o menor nível ali de renda fixa. É o ativo livre de risco mais claro americano ali, é o Treasury Bills. Então, quando a gente está falando isso, nós estamos perguntando se as ações têm uma performance superior ao dinheiro. Basicamente, é isso. Aí, esse estudo é muito contundente em nos mostrar o seguinte, eu vou até ler aqui na íntegra e traduzido para vocês o que ele disse. Bessenbinder, ele descobriu que pouquíssimas empresas são responsáveis por todo o valor que as ações entregam acima da renda fixa, né, dos Treasury Bills.
Mais precisamente, se olharmos mundialmente, só 1,3% das ações entregam toda a riqueza gerada pelo mercado acionário mundial. As outras 98,7% das ações juntas correspondem à rentabilidade da renda fixa. O Bessenbardi fez estudos das ações americanas e ele chegou em 4%, ou seja, só 4% das ações americanas são responsáveis por todo o valor que o mercado acionário gera acima da renda fixa. E aqui no mercado brasileiro, ele fez uma entrevista, vou até colocar aqui para vocês, uma entrevista com a Empíricos lá em 2021, que ele fala exatamente das ações brasileiras e ele mostra ali quais são as ações brasileiras que tiveram o retorno, que geraram o retorno do mercado acionário brasileiro. E eu fiz os cálculos ali, dá mais ou menos 3,8%. Então, é mais ou menos igual às ações americanas, né? Esse estudo do BCBA tem alguns insights interessantes. Vamos aos números aqui, ó. Foram avaliadas 61.100 empresas de 1990 a 2018. 23.094 empresas, 37,8%, geraram riqueza positiva para seus acionistas, ou seja, tiveram um retorno positivo. No entanto, a criação de riqueza dessas 23.094 empresas apenas compensou a destruição de riqueza das 37.095 restantes, 60,9% das empresas, ou seja, que tiveram retornos negativos. Então, esse conjunto dessas empresas com retornos positivos e retornos negativos, que deram 60.289 empresas, corresponde a 98,7% dessa amostra, geraram coletivamente retorno sobre capital investido que apenas corresponderam aos títulos do Tesouro de um mês. E só as 811 empresas, que correspondem a 1,13% de todo o total, geraram toda a riqueza do mercado acionário. Vou explicar esses números aqui para ficar mais claro. Tá? Ele fez as amostras com 61.100 empresas de todo mundo. Dessas 61.100 empresas, ele constatou que 98,7% delas apenas se compensaram entre si, ou seja, dentro de um saco com todas essas empresas, elas apenas tiveram uma rentabilidade igual à da renda fixa. E só 1,3% dessas ações, que foram as 811 ações que mais renderam nesse período, foram responsáveis por todo o retorno do mercado acionário mundial, o valor gerado acima da renda fixa, só 1,3%. Isso nos diz algumas coisas interessantes. Dessas 23.094 empresas, mais 811, ela corresponde a 39%. Ou seja, só 39% das ações globais têm retorno positivo, acima de zero. Isso não quer dizer que ele vai ter retorno acima da inflação, isso aí não está claro no estudo, né? Que ele tem retorno acima da inflação, ou que ele tem retorno acima da renda fixa, ou que ele tem retorno acima de um índice. Simplesmente diz que 39% das ações globais têm retorno positivo. Tá? É claro que se a gente for avaliar aí comparativo a outros índices, esse número vai ser menor. Os outros 61%, e eu estou fazendo um arredondamento, porque se a gente viu ali que é 60,9%, tem retorno abaixo de zero. A conclusão que o Bessenbardi chegou é que você deveria ter uma carteira diversificada de ações, porque você precisa ter essas 1,3% das ações na sua carteira para você ter um rendimento acima da renda fixa. Se você cai nesse 98,7% aqui, quando a gente está falando de probabilidade de construção de carteira, muitas das ações vai cair nesse bolo aqui, você teria um rendimento igual ou inferior à renda fixa. Só que esse estudo ele não tem algumas questões que a gente está falando de seleção de ações. Por exemplo, se você somar lá as 23.000 ações de retorno positivo mais as 811, a gente chega a 39% das ações que têm retorno positivo. Só que quais dessas ações de retorno positivo vão trazer um retorno realmente acima da renda fixa e acima do benchmark? Porque aqui está falando de retornos positivos, né? E de forma geral, ele fez esse cálculo aqui porque, como ele disse, né, essas 39% se compensam com essas 61% aqui e no todo gera um retorno igual ou inferior à renda fixa. Mas eu quero saber se, ao selecionar as ações, qual é o número de ações, qual é a porcentagem de ações que vão ter uma rentabilidade principalmente acima do benchmark de ações.
Porque selecionar ações é trabalho, né? Você tem que dedicar tempo, você tem que estudar, às vezes você tem que gastar dinheiro contratando casa de análise para te ajudar a selecionar as ações. Então tem um custo alto aí que precisa ser compensado com um retorno superior a investir no índice, né? Índice é só você comprar lá e deixar. Então, quais seria esse número de ações? Essa foi o grande vácuo que deixou esse estudo. Apesar da grande contribuição, obviamente, aqui, da gente verificar que a assimetria, ou seja, pouquíssimas ações realmente traz o retorno, eu queria entender, então, qual que é essa probabilidade. E aí fui atrás de outros estudos, né? Então, para a gente concluir, não deixa de dar uma lida nesse estudo do Bessenbinder, super interessante. Aqui ele mostra a metodologia, aqui ele mostra as ações, ele mostra quais são as 811 ações que ele escolheu. E ele também fez outros estudos, não só de ações globais, mas ações americanas. E lá naquele vídeo lá que eu falei das ações brasileiras, e todas elas girando em 4%, um pouquinho mais desse 1,3%, mas não deixa de ver esse estudo. Mas aí eu fui atrás, bom, então qual é o número de ações individuais que realmente superam o benchmark? Eu preciso dessas ações para eu formar carteiras que vão superar o benchmark e vão ser melhor do que a gente investir em índice, né? Ou seja, são as ações que vão superar o mercado. E aí eu caí nesse estudo aqui da Morningstar, que aí o que o cara mostra é que no período de 2011 a 2020, só para mostrar aqui para vocês o estudo, eu vou deixar todos esses links lá no vídeo, né, na descrição do vídeo. Mas esse estudo tem algumas conclusões interessantes, né? Primeiro, ele pegou do período de 2011 a 2020 de ações americanas, ele pegou as 5 mil empresas americanas e ele concluiu nesse estudo que 42% das ações tiveram retorno positivo, 36% tiveram retornos negativos e 22% das ações simplesmente desapareceram ou foram compradas, e muitas delas foram compradas porque tiveram retornos ruins e outras simplesmente acabaram, desapareceram. Ou seja, 22% das ações sumiram. No período aí, nós estamos falando de 10 anos, é uma quantidade grande de ações que sumiram, né? Tudo bem que lá tem 5 mil ações, mas é um risco importante da gente avaliar. Mas outro insight interessante desse estudo foi quando ele realmente comparou essas ações aí, essas 5 mil ações, com o desempenho superior. E aí ele percebeu também que tem uma questão de peso. As 1.000 maiores ações têm um retorno melhor do que as outras 4.000 piores. Então a gente vê aqui que as 1.000 maiores ações, 47% delas tiveram um retorno superior aos bonds, 20% delas tiveram um retorno superior ao índice, e das 4.000 menores ações, 22% delas superaram os bonds e só 11% superaram os índices. Eu fiz os cálculos aqui porque ficou meio com essa... É porque ele quis enaltecer aí a diferença de retorno das maiores ações para o resto, né, para as ações menores. Mas eu fiz um cálculo aqui para a gente entender. No geral, ficou dessa forma. 27% das empresas americanas superam os bonds, de forma geral, das 5 mil, e só 12,8% das ações americanas superam o índice. Então, quando a gente for pegar de todas as ações americanas, só 12,8% superaram o índice. Então, numa carteira que eu fosse construir, eu precisaria dessas 12,8% dentro dela para que eu pudesse superar no mercado. Pelo menos a grande maioria, ou pelo menos as ações mais tops ali, que tiveram os maiores retornos para compensar um possível problema que eu tivesse em outras ações, que sumissem ou que tivesse um retorno negativo, né? Então, é realmente um valor muito baixo a quantidade de ações que realmente superam os seus índices, né? Bom, para a gente não ter uma fonte única de estudo sobre isso e a gente não ter um único período, eu fui atrás de outros estudos. E aí eu encontrei um outro estudo aqui da Longboard, que foi conduzido pelo Meb Faber, que eu já falei dele aqui em outros vídeos, no período de 1983 a 2006. E aí esse estudo chegou às seguintes conclusões. 39% das ações eram investimentos com retorno zero ou negativo, 18,5% das ações perderam pelo menos 75% do seu valor e não retornaram, ou seja, praticamente uma perda total. 64% das ações tiveram desempenho inferior ao Russell 3000, aqui é um pouco melhor, né, do que a que eu fiz ali em cima de 12,8%, 34%
das ações tiveram um retorno superior ao índice, né? E aí varia de acordo com o índice, varia também de acordo com a quantidade de ações. Aqui ele pegou 3.000 ações porque ele pegou as ações do índice, mas enfim, um retorno também assimétrico, né? Bastante assimétrico. E só 25% das ações foram responsáveis por todos os ganhos do mercado. E aí melhor do que o BC Biden, né? Tanto no 1,3% global quanto no 4% nas ações americanas. É interessante pegar índices diferentes, métricas diferentes, períodos diferentes para a gente ter uma ideia, mas ainda assim mostrando que existe uma grande assimetria de ações, né, dos retornos das ações. Aqui a gente tem um gráfico, né, mostrando exatamente o retorno individual das ações de 1983 a 2006, e aqui a gente vê ó, que a grande maioria tiveram um retorno negativo, né? Retorno menos 50% até 0%, né? A gente tem uma quantidade razoável de empresas aqui. Eu acho interessante que você também veja esse estudo, é bem legal. Vou até mostrar para vocês aqui o, o estudo na página, né? E aí ele tem várias informações interessantes aqui sobre esse estudo, mostra vários gráficos aqui para a gente entender a metodologia que ele utilizou e os comentários também, porque aqui ele mostra as principais empresas, né, as que ganharam mais e as piores também. Então é bem interessante também da gente avaliar. Eu também achei outros estudos sobre o mesmo tema que chega mais ou menos às mesmas conclusões, mas o interessante desse Agony Ecstasy aqui do JP Morgan é que ele fala muito de setores, e aí a gente tem alguns insights bem legais. O período que ele utilizou foi de 1980 a 2019, e aí voltando para o meu tablet, a gente vê aqui nesse estudo da JP Morgan, lendo aqui para vocês que, além disso, mais de 40% de todas as empresas que alguma vez estiveram no índice Russell 3000 sofreram uma perda catastrófica no preço das ações, que definimos como uma queda de 70% no preço dos níveis máximos e que não foi recuperado. Ou seja, se você tivesse investido de 1980 a 2019 em alguma dessas empresas aqui, nesses 40% aqui, você não veria o seu dinheiro de volta. E aí a grande questão é que 40% é um número razoável para que você possa compensar com, e nós vamos falar aqui do retorno mais otimista de 25% das ações que superam o índice, então nós precisaríamos ali de compensar essas ações para a gente conseguir ter um resultado superior do mercado, né? O que é uma tarefa bastante complicada. E aí o que eu achei interessante aqui são os setores. Né? Quais são os setores que tiveram as perdas catastróficas? Né? A gente vê aqui que e a galera gosta muito, né, de tecnologia, que não foi a maior, mas foi uma das maiores, com 59%. 59% das empresas de tecnologia tendo essas quedas catastróficas e que não retornavam mais. O maior aqui é energia, a gente tem também o consumo discricionário, que é e de comunicações, né? O consumo discricionário é basicamente itens que são itens de luxo, né? Ou itens que as pessoas compram mais quando tem dinheiro, os carros de luxo, roupas, viagens, roupas caras, né? Viagens, produtos desse tipo. E aqui também a gente tem um insight do setor que tem menos quedas catastróficas, que é o setor de serviços essenciais, os utilities, né? E aí são serviços de luz, gás, saneamento básico. E eu sei que você deve estar feliz e falando, nossa, sabia, são as empresas de dividendos aí, ó, sempre trazendo retorno, etc. Mas não é bem assim. Se você olhar esse quadro aqui, você vai ver que o setor em que o maior número de empresas tem um retorno abaixo do índice também é o setor de serviços essenciais. E a explicação é que sim, se você investe no setor de serviços essenciais, você tem empresas mais duradouras na sua carteira. Mas exatamente por elas serem mais duradouras, mais previsíveis, você vai ter menor retorno no longo prazo. Quanto menor o risco, menor o retorno. Tanto é que também as mega winners, né, as ações que mais ganharam, as ações com a maior rentabilidade, só 4% delas são de empresas de serviços essenciais. E nessa tabela a gente vê, né, com retornos negativos absolutos, também os destaques aí para tecnologia da informação, energia, consumo discricionário aqui e serviço de comunicação, mesma coisa, né? Os setores que tiveram retornos abaixo do Russell aqui também, os de maiores destaques são esses três, né? E aqui nas Mega Winners a gente tem como destaque as empresas de bens de consumo essencial, né? A gente está falando aí de higiene, de alimentação, foi o setor que teve a maior participação aí de empresas vencedoras. E finalmente, eu sei que você já está ficando cansado, o último estudo que eu vou trazer aqui é da Alpha Architect, que é o risco de se possuir uma ação individual.
E aí, o interessante desse insight é que ele chega mais ou menos aos mesmos números dos outros estudos, mas ele toca na parte de risco. E é interessante essa questão do risco, que a gente vê que empresas individuais, ações individuais, são mais arriscadas do que você ter um índice. Voltando lá para o meu tablet, onde tem os resuminhos interessantes sobre isso, de forma geral, ele chega às mesmas conclusões. Cerca de 63% das ações individuais têm desempenho inferior ao benchmark. Isso significa que apenas 37% das ações individuais superam o benchmark. Mas o interessante aqui é esse rolling 5 years aqui, que é o retorno contínuo de 5 em 5 anos. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Entre 1983 e 2006, cerca de 73% das empresas tiveram um rebaixamento superior a 50%, enquanto o SP500 nesse período gira em torno de 44%. De 2007 a 2014, esse número é de 82%. Ou seja, 82% das empresas tiveram uma queda maior do que 50%, enquanto o SP500 teve uma queda geral em torno de 50%. E aí a conclusão dele é que manter uma ação individual pode ser muito arriscado. Bom, o fato é que, além da gente ter dificuldade de selecionar ações, a gente ainda tem a dificuldade de manter essas ações, né? Porque as ações individuais, e faz sentido essa conclusão, né? Ela tem riscos, além do sistemático, ela tem riscos específicos das empresas. Então, pode ter acontecido algum problema com a gestão, ou pode acontecer algum problema no setor, ou alguma nova lei, ou algum novo competidor, a gente não sabe. Então, faz sentido que essas empresas, de forma individual, tenham quedas maiores do que o índice de todas as ações. E isso traz mais risco para a sua carteira e mais risco psicológico também, porque você vai ver a sua carteira, quando você seleciona ações, caindo mais de forma geral do que o índice de referência. E aí, viu aquela pulga atrás da orelha ali, quando você faz essa comparação. Então, é também um risco e é também uma questão importante você levar em consideração essa questão psicológica de manter ações individuais. Bom, eu sei que é muito número, eu também às vezes fico confuso, então vou fazer algumas aproximações aqui, alguns arredondamentos e vamos tentar chegar a algumas conclusões com relação a esses estudos. Então imagine que a gente tenha lá um universo de 100 ações. De forma geral, o que os estudos disseram para a gente é que 35% dessas ações tiveram rendimento superior ao índice e 65% não. Então, quando você está montando uma carteira de seleção de ações, o que você precisa ter é mais ações desse pessoal aqui para compensar as ações que vão estar com um índice abaixo do índice, porque a verdade é que a gente precisa ganhar do índice. E aí, nessas sacolas aqui de 65% de ações que perdem para o índice e de 35% de ações que ganham do índice, a gente tem dois extremos. O extremo dos 40% que são perda total, ou seja, são ações que você vai praticamente perder todo o dinheiro. Elas tiveram, no caso da Longboard que ela citou, e do JP Morgan também, elas têm uma queda maior do que 70% e elas não se recuperam. E aí você precisa, para conseguir compensar, buscar ações do outro extremo. E aí no extremo positivo, eu vou citar a BC Bider, que é 1,3%, até a Longboard, que é mais ou menos 25% das ações que trazem todo o retorno líquido do mercado acionário, ou seja, o retorno que é superior à renda fixa. Você precisa selecionar essas ações que estão nesse range aqui. 1,3% de ações globais, e o BC Bider chegou até a 4%, né, no estudo dos Estados Unidos, até 25%. Da Longboard. Eu acho que esse 25% bastante otimista, dados os dados do BC Bider, mas enfim. Então você precisa chegar, se você encontrar essa galera aqui dos 40%, você precisa compensar com esse pessoal positivo. Então, o que você consegue perceber na construção de uma carteira selecionando ações individuais? Que realmente as probabilidades estão contra você. A maioria das ações individuais perde para o índice e a perda total, a quantidade de perda grande é muito maior do que os extremos, os extremos positivos, né? A quantidade de empresas que realmente super performam. E aí que vem a conclusão geral do BC Bider quando ele faz aquela divisão ali, né? Basicamente o que ele mostra é que 98,7% das ações juntas se compensam entre positivas e negativas e ela tem um retorno igual ao da renda fixa. E só 1,3% das ações são as que trazem toda a riqueza gerada pelo mercado acionário mundial, tá?
Então, o que o Bessembarder concluiu é que se a gente for montar uma carteira, tem que tomar muito cuidado para essa carteira não estar cheia de ações aqui dentro, e aí a gente vai ter um rendimento similar à renda fixa. A gente precisa diversificar para garantir que esse 1,3% está dentro da nossa carteira. É basicamente essa a conclusão geral que a gente tira desses estudos. Eu sei, você deve estar pensando aí, nossa, então é fácil resolver o meu problema, né, e ganhar do mercado. É só eu encontrar essas 35% de empresas que superam o benchmark no longo prazo. Só que isso aí é um problema enorme. Os gestores profissionais com os maiores recursos, mais capacitados, com uma equipe enorme, analisando setores, etc., não estão conseguindo bater o benchmark de forma geral no longo prazo. Então, esse é um problema sério. Só que para eu explicar o porquê disso, e há um porquê de porque é tão difícil encontrar essas 35% dessas empresas, eu vou precisar de um outro vídeo e nós vamos deixar para outro dia. Fica com essas conclusões aí de assimetria e já já a gente vai falar disso, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.